Dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. Nós estávamos falando sobre energia, né? E a última coisa que a gente viu foi a equação da continuidade da energia. E ela envolve termos que são energia por unidade de tempo e volume, né? Ou seja, densidade de potência, né? Então, se eu integrar no volume, posso integrar tudo isso aqui no volume, né? Deixa eu dar uma separada aqui. Dá uma separada aqui. Aqui. E agora eu posso integrar tudo no volume, né? Então, integrando isso aqui no volume, a gente volta para potência, né? Então, isso aqui agora vai ser variação da energia com o tempo, né? Que é a integral disso aqui é energia, né? Vai ficar esse termo aqui. Então, essa aqui é a potência, né? Ou seja, a variação da energia eletromagnética. Isso aqui é a potência mecânica dissipada. E esse termo aqui vai dar origem à potência radiada dissipada. De tal maneira que a potência radiada dissipada, que é a energia que a onda leva, né? A energia que uma onda leva quando ela está caminhando, uma onda eletromagnética transporta essa energia aqui, divergente do vetor de ponte, transporta essa potência, né? Integrada no volume. Ok? Então faltava escrever essa fórmula aqui. Ok, nós já falamos sobre energia. Agora nós falaremos sobre momento linear. Então, qual é o momento linear associado ao campo eletromagnético, né? Momento linear do campo eletromagnético. Então, a gente sabe que a variação do momento linear, então vamos pensar no caso do momento linear mecânico, ele é a força, né? A variação linear é a força, segundo a lei de Newton. E a gente viu que a força, ela é dada dessa maneira aqui, densidade de carga é mais J vetorial B integrado no volume. A gente viu isso anteriormente, né? E então, desenvolvendo isso aí, a gente conclui que a variação do momento mecânico, né, para uma determinada distribuição de carga, eu tenho cargas em movimento, logo, se eu tenho movimento de cargas, eu tenho momento mecânico. Só escrever a força, né, que atua sobre essas cargas, e aí eu tenho esse momento mecânico. Então, desenvolvendo isso daí, a gente pode escrever o seguinte: integral de volume. Quem é a densidade? Então, vamos lembrar aqui, né? A gente sabe que a divergente de D é a densidade, lei de Gauss do campo elétrico,
de Gauss do campo elétrico. E nós sabemos também que o quê? Que a densidade de corrente é rotacional de H menos a densidade de corrente de deslocamento. Isso aqui é chamada lei de Ampère. Então a gente tem essas duas coisas aqui. Então nós podemos escrever o seguinte. Aqui eu tenho então divergente de D, que é um escalar, né? Vezes E. Aí aqui vai ficar mais rotacional de H menos a derivada de D com relação a T, né? Rotacional de B integrado no volume. Isso aqui pode ser, simplesmente eu faço esses produtos, né? Vou colocar mais um passo aqui. Eu vou colocar aqui rotacional de B, né? Então fica rotacional de B, rotacional de B, dV. E a gente vai lembrar essas propriedades: derivada temporal de D rotacional B é igual a derivada do primeiro, do segundo, esse primeiro pela derivada do segundo. Então, esse termo aqui, ó, ele é esse termo aqui, né? Só que tá com sinal negativo. Então é só trocar esses dois aqui de posição. Trocando esses dois de posição, vou ter que menos a derivada de D com relação ao T vetorial B é igual a menos derivada temporal de D vetorial B mais D vetorial derivada de B com relação a T. E aí eu tenho, no final das contas, menos derivada temporal de D vetorial B mais D vetorial derivada de B com relação a T, isso aqui dV, ok? Então aqui tudo certinho, né? Só que aí eu tenho que fazer o que aí? Tem que fazer essas integrais, né? Aqui eu posso também inverter, né? Só trocar o sinal. Então eu vou poder colocar B vetorial rotacional de A. Se fiz inverter a posição desses dois vetores, e aí troca o sinal, né? Porque o produto vetorial é anticomutativo. Comparando com o que a gente já fez, a gente vê que esse termo aqui está relacionado com o vetor de point, né? Porque isso aqui está relacionado com D
isso com H. Então, obviamente que esse termo aqui deve ser o que? O momento, a variação do momento de radiação. Então, passo para o outro lado, eu vou ter o seguinte, que a derivada do momento mecânico mais a derivada do momento de radiação é igual ao que sobra aí, né? Integral de volume de divergente de D é menos mais D vetorial derivada de B com relação a T. E por último aqui, menos B vetorial do rotacional de H. Isso tudo dV, integral de volume. Onde, né, a gente observa nesse caso então que o momento de radiação ele vai ser quem? Ele vai ser integral de volume de D vetorial B, né? Porque é a derivada do momento de radiação. Isso aqui é a derivada temporal do momento de radiação. Então isso aqui é o momento de radiação, só que eu tenho que integrar ainda no volume, né, para chegar no momento de radiação. Então isso aqui, obviamente, comparando, né, a fórmula aí, é o momento de radiação, que eu posso escrever também como sendo epsilon mi integral de volume de E vetorial H, só tirar o E para cá e tirar o mi para cá, né? E aí, posso dizendo que o momento de radiação ele é integral. Posso escrever também como sendo epsilon. Deixa eu colocar aqui que eu faço, botar uma fórmula só. Ele pode ser também o que? Epsilon mi integral de volume do vetor de point, né? Lembrando que aqui é um vetor, né? Aqui também é um vetor, desde o começo esqueci de colocar, né? Ok? Então, epsilon mi integral do vetor de Poynting é o momento de radiação, né? Então a gente já aprendeu a calcular o momento mecânico, né? E o momento de radiação. Então a onda ela tem energia e tem momento, né? Onda eletromagnética. Bom, além disso, a gente pode reescrever isso daqui, ó, da seguinte maneira. Eu vou copiar tudo isso aqui. E aí a gente faz o seguinte, ó. Quem é o rotacional? Chego nisso aqui, né? Só que a gente sabe que o rotacional do campo magnético, aliás, o rotacional do campo elétrico
é igual a menos a variação do campo magnético, na lei de Faraday. Então posso reescrever isso aqui, colocando um menos aqui, e aqui eu coloco o produto vetorial com o rotacional do campo elétrico. Percebe que não tem uma simetria aqui. O que está faltando para ficar simétrico? Para ficar simétrico, eu poderia colocar aqui, ó, divergente de BH. Isso não é problemático, porque o divergente de B é igual a zero. Então eu poderia escrever dessa maneira. Ok? Só para deixar simétrico aí, ou seja, eu posso dividir então em duas integrais aí, né? Então posso pegar isso aqui e dividir em duas integrais. Então eu vou ter uma integral aqui um dv, que eu vou chamar de IE, e eu vou ter, né, isso aqui vai dar um vetor, né? Vou chamar de IE. Nessa outra integral também dá um vetor, que eu vou chamar de IB. Ok? Eu vou escrever isso daqui na forma tensorial, para ficar mais fácil de resolver. E as duas integrais são idênticas, né? Percebe que de uma para outra é só eu trocar o D pelo B e o E pelo H. Se eu faço essas trocas aqui, essas duas equações são exatamente a mesma. Não tem diferença nenhuma dessas duas equações. Então, é bem simples isso aí. Mas aqui eu posso pegar cada componente separadamente, né? Na verdade, desculpa, isso aqui é o integrando que eu vou usar. É o integrando. Ok? Só o integrando. Que é um vetor, né? Então vamos desenvolver. O I aqui pode ser 1, 2 ou 3, componente x, y, z, né? Então, para I igual a 1 é a componente x. I igual a 2, só para deixar claro, né? É a componente y. I igual a 3 é a componente z. Então, usando essa regrinha aqui, eu posso dizer que o I e E, ou seja, só a componente x ou y, z, eu não sei qual é, né? Vai ficar o quê? Daqui eu tiro que vai ficar
Posso reescrever, né? Tanto faz se eu coloco E antes ou depois, não vai mudar nada. Que é a mesma coisa, eu escrevi o H aqui. Então eu posso escrever isso aqui como sendo essa equação aqui. Eu vou passar para a forma tensorial. Então, na forma tensorial, temos que a componente I desse vetor E vai ser igual a componente... Quem é o produto? Que é esse produto? A componente I vai pegar a componente I daqui, né? Se for componente... Quando for componente X aqui, vai ser componente X daqui. Então, pronto. Então, a componente... Se for componente Y, vai ser componente Y. E aí vai pegar e multiplicar pelo divergente. Só que esse divergente é só um escalar que multiplica todas as componentes. Então, ele vai ser somatório de del J, dj, j de 1 até 3, menos... Aí eu tenho aqui o produto, um produto vetorial. O produto vetorial, o que ele vai ser? Que vai somar em todos os J's, né? Eu posso usar a notação de Einstein, né? Simplesmente dizer que quanto é repetido, aqui simplesmente é um somatório, né? Eu posso deixar assim mesmo. Menos, quem é o produto vetorial? O produto vetorial teria que fazer uma... para a gente entender aqui, né? Então, deixa eu revisar aqui para né? Se eu tenho A vetorial B, o que vai ser isso? Isso aqui, lembra que é aqui, né? X, Y, Z. Aqui é A1, no caso, A2, A3, B1, B2, B3, componente X, Y, Z, né? Então vamos ver quem é a componente X. A componente X, né? Vamos colocar esses versores assim, ó. O versor é 1, o versor é 2 e o versor é 3. Então vai ficar, se eu pegar só o I, esses dois vezes esses dois aqui. Então vai ficar E1 A2 B3 menos A3 B2 mais E2 A3 B1 menos A1 B3 mais E3 A1 B2 menos A2 B1, né? Isso que você aprende desde lá do ensino médio, do produto vetorial. Aqui o que vai mudar então a gente tem o símbolo de Levi-Civita, né? O símbolo de Levi-Civita, símbolo de Levi-Civita. O símbolo de Levi-Civita, o que ele vai fazer ele é igual a 1 mais 1, quando eu tenho essa ordem cíclica, né? 1, 2, 3, né? 1, 2,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele é menos 1 em JK, desculpa. Quando a ordem é anticíclica, 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Ele é 0, qualquer outra coisa. Então qualquer outra coisa ele vai dar 0. Então percebe que eu posso escrever o A vetorial B como sendo somatório em I, J e K, né? De que símbolo de Levi-Civita I, J, K. E aqui é o A. E aqui fica o A. Por exemplo, quando for 1, 2, 3, que é esse caso bem aqui, né? 1, 2, 3. Então aqui vai ser J, BK, né? E aí, quando for esse aqui, ó, que é 1, 3, 2. Então vai ficar 1, 3, 2. Então 3, 2 fica negativo, né? Ah, sim, faltou o E1. Vezes o EI. Né? Então esse é o produto vetorial. Usando o símbolo de Levi-Civita. Então o que a gente vai ter nesse caso? Eu tenho dois produtos, né? Eu vou usar aquela notação de Einstein, ou seja, quando for repetido, subentende-se que tem um somatório, ok? E aí, ou seja, isso aqui é simplesmente o produto, é a derivada com relação a x de dx, mais derivada com relação a y de y, mais derivada com relação a z de dz. Ok, só escalar. Menos. Aí eu vou ter dois produtos vetoriais. Esse aqui é um produto vetorial, aqui é um outro produto vetorial, né? Então vai ter dois símbolos de Levi-Civita. Um do primeiro produto vetorial aqui, e um símbolo de Levi-Civita desse produto vetorial aqui. Lembrando que o I, ó, representa o quê? Que é a componente x, ó. Esse primeiro é a componente, ó. Então boto aqui a componente x, né? A componente I aqui, ó. E aí o produto mais de dentro é esse aqui, ó. Que vai ser o quê? Vai ser então K, que no caso vai ser a componente, né? Então fica assim, ó. Fica a componente do primeiro vezes a componente do segundo. A componente do primeiro, então, é J. Então aqui é DJ. Que tá aqui, ó. Esse número que aparece aqui, esse J, é a componente do primeiro. Esse K é a componente do segundo. Então, eu vou pegar aqui a componente K do produto vetorial. Ok? Então, ficaria assim. Só que posso escrever isso. Isso aqui é só derivada com relação a x de dx, mas derivada com relação a y de y, mas derivada com relação a z de dz. É só escalar. Menos epsilon i jk, está usando aqui definição, né? Lembrando que tem um somatório aqui, eu não escrevi o somatório, né? Tem um somatório aqui. Ok, então aqui tem o i é a componente, a gente está calculando a componente ésima do vetor. O j é a componente do primeiro vetor, que é exatamente como está aqui, ó.
e o K é a componente do segundo vetor. Só que agora eu vou para o segundo vetor. Então, no segundo vetor, eu vou ter então epsilon, o símbolo de Levi-Tivita. Eu quero a componente K, então o primeiro é K, que é a componente do vetor. Depois, a segunda componente, eu vou usar o índice L e M. Então, L é do primeiro vetor, então é a derivada com relação a L. E o terceiro é a componente do segundo vetor, então é a componente M do campo magnético. Ok? Lembrando que toda vez que tiver símbolo repetido, eu tenho somatório. Ok? E aí a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. Bem, aqui tem um somatório que eu não coloquei, né? Mas tem um somatório. Só que nenhum dos índices do somatório é J. Então J para esse cara aqui é uma constante. Então ele pode entrar no somatório. Né? Então fica menos IJK epsilon KLM DJ derivada com relação a L de EM. Ok? Só que existe uma propriedade dos símbolos de Levi-Tivita que diz que, uma propriedade geral, isso aqui já é matemática, eu não vou deduzir essa fórmula, já deduzi algumas vezes, não é nada complicado, são simples, mas eu não vou fazer aqui, eu vou deixar para vocês fazerem como exercício. O símbolo de Levi-Tivita de JK vezes o símbolo de Levi-Tivita de KLM é uma fórmula bem famosa. Isso aqui é o delta de Kronecker de IL vezes o delta de Kronecker de JM menos o delta de Kronecker do índice I, índice M, vezes o delta de Kronecker de JL. Então tem essa fórmula aí bem famosa, né, do símbolo de Levi-Tivita. Então eu posso pegar esse termo aqui e usar isso aí para poder mexer nele, né? Então eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é delta IL, delta JM, menos delta IM, delta JL, de DJ, del L, EM. Ok? Então, multiplica o primeiro, depois o segundo, né? Então fica delta de Kronecker IL, delta de Kronecker JM, DJ, del L, EM, menos delta de Kronecker IM, delta de Kronecker JL, DJ, del L, EM. E a gente sabe, né, que delta de Kronecker, ele muda o índice, né? Então o que vai acontecer? Isso aqui vai trocar o índice desse cara aqui, isso aqui vai trocar o índice desse cara aqui, né? Então vai ficar DJ, del I, é J, certo? E menos IM vai trocar o sinal desse, né? E JL vai trocar o sinal, vai trocar o índice desse, desculpa. O índice, né? Então vai ficar DJ del J E I. E aí agora eu posso simplesmente substituir aqui. Aqui tá com o sinal trocado, é só trocar os sinais, né? Tem um menos aqui na frente, né? Então esse menos na frente
vai trocar os sinais, vai ficar aqui menos dj del I EJ mais dj del J EI. Agora eu vou reescrever de novo. Vou trocar a ordem aqui, ó. Então eu vou colocar esse aqui depois, trazer esse para cá e vou trazer esse para cá. E aí eu posso escrever isso aqui como o seguinte, ó. É igual a del J, né, de EI dj, né, porque derivada o primeiro pela derivada do segundo, mais o segundo pela derivada do primeiro, certinho, né? Menos, e o dj posso escrever como epsilon EJ, del I EJ. Então eu escrevo esse termo simplesmente escrevendo isso aqui como epsilon EJ. Bom, a gente pode fazer a mesma coisa com esse aqui, né? Tirar o epsilon para fora. Aí vai ficar o epsilon em evidência, né? E aqui fica, então, bom, antes de tirar esse epsilon para fora, a gente tem que lembrar o seguinte: quem é del? Quem é del I de EJ ao quadrado meio? Isso vai dar 2 vezes meio del I EJ. Aliás, desculpa, passa o 2 multiplicando, né? E fica EJ. Multiplicado pela derivada do argumento. Isso a gente chama de regra da cadeia. Ok. Então eu posso simplesmente escrever isso daí, né? Ou seja, isso aqui quem é? Eu corto isso daqui. Isso é igual a EJ del I EJ, que é exatamente isso aqui, ó. Então vou ter que I e E. Agora sim eu posso tirar esse epsilon daqui para fora. E aí deixar aqui del J de quem? Vai ficar aqui epsilon, né? De del J de EI EJ, né? Que é esse caso aqui. E aí, menos esse epsilon eu tirei evidência, né? Isso aqui, como a gente viu, é meio del I EJ ao quadrado. Então a gente vai ter o que? Aqui eu posso escrever então que I é igual a... Eu posso usar aqui um del J, né? De epsilon vezes EI EJ. Aqui não mudou nada, né? Só fiz trocar a posição desses dois, né? E nesse daqui eu posso escrever como menos meio del IJ
delta j, delta de Kronecker j, é k ao quadrado. Ok? Por quê? Eu poderia... Vamos fazer mais passos, né? Então eu posso escrever simplesmente aqui. Eu vou simplesmente tirar esse passo aqui. Eu vou repetir essa última aqui. A gente fazer com calma, né? Então aqui posso escrever como sendo EJ ao quadrado, né? E aqui eu posso colocar derivada com relação a i e colocar um delta IJ. Então eu estou trocando o índice. Então em vez de ser índice, o índice aqui, em vez de colocar derivada em i, eu coloco derivada, desculpa, em j, né? Vezes o delta de Kronecker de j. Ok? Só que aqui eu tenho um somatório. Esse somatório está em j. E aí eu posso... Então é o índice mudo, né? Simplesmente é o k variantes aqui. O que que é? É x ao quadrado mais é y ao quadrado mais é z ao quadrado. Ou seja, é o quadrado do módulo. É só um número. Então tanto faz o índice que eu uso aqui. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Então eu posso chamar de EK ao quadrado. É um índice mudo. E agora sim eu posso fazer então derivada com relação a j de epsilon é i é j, né? E aí menos meio delta ij de EK ao quadrado. Então a gente chega nessa formulazinha aí. Ok. E no caso elétrico, caso magnético, é idêntico, né? No caso magnético, só vai mudar que aqui é Mi, aqui é H e aqui é H. E agora, então, tem esses integrandos, né? Tem os integrandos que vão ser colocados dentro dessa integral. Então, esses integrandos, eu vou criar aqui um único integrando aqui, I, que é o integrando, vou chamar tudo isso aqui, ó, de I, né? No caso, o vetor I, né? Porque tem o I, o X e o YZ. I1, I2 e I3. Então, o integrando vai ser a soma desses dois integrandos, né? Vai ser... E a gente separou em duas partes, mas é só somar de novo. Então isso aqui vai ser igual a... derivada com relação a j de epsilon EI EJ mais Mi HI HJ menos meio delta IJ de epsilon. Aqui o que que era? Eu falei o módulo ao quadrado, né? Mais o Mi, e o que que é? É 1 ao quadrado, é um somatório, né? É o componente x ao quadrado, mas o componente y ao quadrado, mas o componente z ao quadrado. Ou seja, o módulo ao quadrado. Então a gente chega nessa expressão. Então posso dizer que o integrando lá é a derivada com relação a j. E eu vou chamar tudo isso daqui, ó, de um tensor T e J, de tal maneira que eu vou ter a derivada
de t e j. Ok? Então, por exemplo, quando for 1, que no caso é componente x, né? Eu tenho que fazer derivada de t 1 com relação a x, mais a derivada de t 2 com relação a y, mais a derivada de t 3 com relação a z. Quem vai ser a componente y do integrando? Componente y do integrando, né? Então aqui é um somatório, tá? Esse índice que se repete, ele é um índice mudo, é o índice do somatório. Então se for a componente y do vetor i, que é aquele integrando lá, ele vai dar isso aqui. E o i3 é a derivada de t31 com relação a x, mais a derivada de t32 com relação a y, mais a derivada de t33 com relação a z. Ok? Então isso aqui, na verdade, eu posso escrever assim, só numa equaçãozinha assim, ou escrever isso aqui. Essas duas representações representam a mesma coisa, tá? Então aqui na forma tensorial e aqui na forma que a gente usa, né, escalar aí. E aí, substituindo então isso lá na integral, a gente conclui então que a derivada do momento mecânico com relação ao tempo, mais a derivada do momento de radiação com relação ao tempo, como a gente viu, era o quê? Ele era um vetor que tinha componente 1, 2 e 3. A componente i desse vetor era a integral de volume de i, né? Ou seja, a componente 1, 2 ou 3, x, y, z, vai ser a derivada j de t e j no volume. Então a gente chega essa fórmulazinha aqui, que é a conservação, é a expressão que representa a conservação do momento linear, né? Sendo que eu posso... Isso aqui é um divergente, né? Com essa derivada, a gente vê que ele é o quê? Derivado com relação a x, a y, z, é um divergente. Então, se ficou um divergente, eu posso usar aí o teorema da divergência. Então, ao invés de fazer uma integral de volume, também poderia ter feito uma integral de superfície. E aí ficaria t e j ok? Então aí tem um somatório, né? Tem que fazer na superfície 1, 2 e 3. Então, essa aqui é a fórmula da conservação do momento linear, ok? E o T e J é a densidade de fluxo de momento linear através
da superfície que delimita superfície S que delimita o volume V. Tá? Então essa densidade de fluxo de momento linear através da superfície. E ele tem um nome, né? Esse tensor, ele é um tensor simétrico, né? É um tensor simétrico. Né? Então, tem esse tensor que é dado por isso aqui, né? É um tensor simétrico. A expressão dele é essa, né? Ou seja, então, deixa eu passar isso para cá. Então a gente pode ver aqui que T e J, ele é isso aqui, né? Outra coisa importante é que ele é um tensor simétrico, ou seja, o T e J é igual a TJI, né? Aí no caso ele vai ser uma matriz 3x3, né? E aí você pode calcular cada termo dele usando essa expressão, tá? Então, quem seria o T1? Coloca 1 aqui, né? 1 e assim por diante. E o nome desse tensor é chamado de tensor das tensões de Maxwell. Se a gente quisesse encontrar as componentes dele, né? Por exemplo, quem seria o T1? Só como exemplo. Então, era essa fórmula, né? Então, quer dizer que aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1. Não tem somatório aqui, né? Porque esses termos não são repetidos. Aqui vai ficar 1. Isso aqui não muda, né? Quando é 1, o delta de Kronecker é igual a 1. Então vou ter que ter 1, vai ser epsilon, é 1 ao quadrado, mais mi H1 ao quadrado, ou seja, que é componente X. 1 é componente X do campo elétrico, é componente X do campo magnético, menos meio de meio vezes epsilon. Aqui é 1 ao quadrado, mais é 2 ao quadrado, mais é 3 ao quadrado, como a gente já falou, né? Então essa aqui é a componente X das tensões de Maxwell. Mais mi vezes a componente X do campo magnético, mais a componente Y do campo magnético ao quadrado, mais a componente Z do campo magnético ao quadrado. Então essa seria a fórmula, né? Agora escrita, né? Do T1. Ok? Quem seria... Então percebe que não dá para escrever o T, é muito grande, né? Quem seria o T? Daqui eu tiro os outros, ó. O T22 seria o quê?
tudo igual, né? Porque aí o delta de Kronecker seria 1. Então nesse caso é só trocar por 2 aqui e o resto é igual. E o último, diagonal. Eu não preciso escrever todos, porque como ele é simétrico, na verdade só interessam que ele tem 9 componentes, mas dessas 9 só 6 interessam, né? Então aqui daria 3, aqui daria 3. Quais são as outras componentes do tensor das tensões de Maxwell? Eu poderia fazer o T1, 2, por exemplo. Né? Aí o T21, ele é igual ao T12, né? Então T21 é igual ao T12, o tensor é simétrico. E aí eu pego essa expressão. Só que agora, aqui vai dar diferente. Como dá diferente, o delta de Kronecker dá 0. Então não tem esse termo. Só tem esse termo aqui. Só vai ter esse termo aqui, ó. Porque fora da diagonal principal, o I e J são diferentes. E é o delta de Kronecker dá 0. Então, fora da diagonal principal, vai dar isso aqui. No caso aqui é a componente X do campo elétrico vezes a componente Y do campo elétrico, a componente X vezes a componente Y. Como o produto de dois números é comutativo, a gente vê que realmente vai ser uma matriz o quê? Vai ser uma matriz simétrica, né? Ou seja, o T12 é igual ao T21. E assim por diante. Então são 6 componentes que interessam. As outras 3 são repetidas. Então, o que vai ser o T23? O T23 é igual ao T31, que é 23, 23. E por último, a componente 31, que é aqui é 32, desculpa, é igual a 13, que é igual a 31, e aqui 31. E isso implica que o tensor das tensões de Maxwell é a matriz T1, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32, T33. Então percebe que só tem esses 6 aqui diferentes, né? Porque os outros 3 aqui são igual a esses 3 aqui. A matriz ela é simétrica. Ok? E para encerrar esse tópico de energia, uma coisa que é importante é a gente saber calcular o valor médio do vetor de Point, né, para campos harmônicos. Então, o valor médio do vetor de Point para campos harmônicos. Então, você tem que fazer integral lá no período, né? Função periódica e tirar a média. E, obviamente, que a gente vai considerar a forma fasorial, né? Então, esse valor médio, ele é um número complexo, tá? Então, ele é metade. Na verdade, é um número real, né? Mas ele é um número... Ele é um número real, mas ele é obtido a partir de um produto do fasor aqui fixo do campo elétrico, vetorial, o fasor fixo do campo magnético, né? E aí a gente chega nessa nossa última fórmula. A gente não vai deduzir, mas ela é bem simples de encontrar, tá? Então fica como exercício aí. E aí a gente encerra essa parte de energia. E nosso próximo vídeo já vai ser sobre
o último tópico do curso, que é invariância de calibre das equações de Maxwell, e a gente encerra o nosso curso. E é isso.